as novas regras, as regras da reforma, vão ser aplicadas imediatamente pela Justiça do Trabalho, sim ou não? Como vai funcionar isso? Esse é o terceiro vídeo que eu estou fazendo para responder essa pergunta. É uma pergunta que eu recebi em um comentário num dos meus vídeos anteriores de um advogado. E, bom, é um assunto muito importante. Vamos lá que eu quero que você veja esse terceiro vídeo para a gente arrematar esse assunto. Antes de mais nada, bom dia, boa tarde ou boa noite para você. Espero que você esteja bem nesse momento em que você está vendo esse vídeo. Aqui quem está falando é o João e eu quero que você seja muito bem-vindo a mais esse vídeo que eu fiz pensando em você, advogado ou advogado, tá ok? Bom, gente, como eu já disse nos meus vídeos, no primeiro e no segundo vídeo, existe aí um documento muito importante nesse momento que é o parâmetro, que nesse momento é o parâmetro mais básico do qual a gente deve partir, tá ok? Se você ainda não viu o meu primeiro e segundo vídeo, veja. No primeiro eu falo sobre, o direito intertemporal com relação às regras de processo. No segundo vídeo eu falei sobre as regras de direito material individual. E nesse terceiro eu vou falar das regras de direito coletivo, que na reforma são muito importantes. A reforma, você sabe, colocou em vigor aí a regra do negociado sobre o legislado, ok? Então, são realmente muito importantes. Bom, esse documento, que é o documento mais importante, é um parecer elaborado e assinado pela Comissão de Jurisprudência do TST, que no caso foi composta aí por 3 ministros, era composta até aquele momento por 3 ministros, o ministro João Oreste Dallazen, o ministro Maurício Godinho Delgado e o ministro Valmir Oliveira Costa. E os 3 fizeram aí esse parecer, um documento de 109 páginas que eu estudei integralmente, e eles fizeram esse documento colocando aí parâmetros para responder essa questão do direito intertemporal e outras questões também, na verdade, a aplicação da reforma em geral, em confronto aí com a jurisprudência do TST, com a jurisprudência tradicional do TST, ok? Então vamos lá. A questão no que toca ao direito coletivo tem algumas respostas peculiares, tá ok? O parâmetro geral é o parâmetro para responder essa pergunta do direito intertemporal e da aplicação imediata ou não, é o parâmetro que eu já falei nos outros vídeos, que está na Constituição Federal e na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, o artigo 5º, inciso 36 da Constituição Federal e o artigo 6º da lei, tá ok? Que basicamente é a regra de que a lei entre em vigor imediatamente, desde que respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada, ok? Bom, com relação às normas de direito coletivo, a gente tem que analisar o seguinte: a reforma, ela permitiu algo que não era permitido anteriormente, que é a negociação de direitos que não estão previstos na Constituição, inclusive para se reduzir esses direitos, certo? Mas por negociação coletiva, convenção coletiva ou acordo coletivo, certo? Então, é um tipo especial de negociação, você deve saber disso, ok? E ela permitiu, por exemplo, a negociação de redução de intervalo intrajornada, né, para dar um exemplo, são vários exemplos aí. Bom, a questão é que assim, os contratos, a grande questão e a grande pergunta é se, por exemplo, agora em 2018, houver uma negociação coletiva que retire um direito que está previsto em lei. Então, que aplique aí a regra do negociado sobre o legislado, né, garantida aí no novo artigo 611-A da CLT. Essa regra pode ser aplicada para contratos assinados anteriormente à entrada em vigor da lei? E a resposta, gente, com certeza é de que sim, que ela pode. Pelo seguinte, o que vale é que a negociação coletiva aconteceu com a reforma em vigor, certo? E se então ela é válida. Se ela é válida, essa negociação coletiva tem força de lei
e vai ser aplicada aos contratos, mesmo aos contratos antigos, tá ok? Isso com certeza é o parâmetro geral. Existe uma questão aí, uma questão que pode gerar uma dúvida, aliás, que com certeza vai gerar alguma polêmica, que é a questão da ultraatividade das normas coletivas, né? Que existe um certo conflito entre a jurisprudência antiga do TST e a nova lei, e a reforma, né? A cláusula da reforma. A cláusula da reforma diz que é sempre vedada a ultraatividade das normas coletivas, ok? Então ela diz o seguinte: se por exemplo uma norma coletiva prevê um direito à cesta básica, e aí ela tem em vigor de 1 ano, e aí na renegociação os sindicatos não incluem esse direito, mas também não revogam esse direito, não dizem nada, certo? Antigamente o TST dizia que nesse tipo de caso esse direito continuava, se transformava em direito adquirido. Então era um caso de ultraatividade da norma coletiva, mas a reforma ela retirou essa previsão, ela vedou a ultraatividade da norma coletiva. Ou seja, se o direito não tiver expressamente na nova negociação, no novo diploma coletivo, então ele foi extinto, ok? Então, vedada a ultraatividade. Uma questão que está expressamente no parecer e que pode gerar problemas e que você tem que saber que o parecer nesse sentido é com relação à estabilidade. É muito normal em algumas categorias que haja previsão de estabilidade no caso de doença ou acidente, doença profissional ou acidente de trabalho, né? Que gere sequelas. E o entendimento que está no parecer é de que se em algum momento esse direito de estabilidade é retirado, o empregado que tem essa estabilidade perde essa estabilidade, ok? Mesmo que ele tenha sofrido acidente e ganhado o direito à estabilidade há muito tempo, mesmo que ele esteja aí há 10 anos com essa estabilidade. Se ela for revogada, se ela for retirada em negociação coletiva, ele vai perder o direito a essa estabilidade, tá ok? Esse é o entendimento que o TST, né, por meio dessa comissão de jurisprudência, já pré-aprovou, tá ok? Bom, esse também é um conteúdo muito importante, eu espero que tenha sido informativo para você novamente. Quero dizer, antes de acabar, te pedir para você postar um comentário para me dizer se o conteúdo está sendo útil para você, está sendo legal, está sendo interessante e está contribuindo para você, ok? E se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, me manda, não deixe de me mandar. Como eu falei, esses 3 vídeos são resposta a uma pergunta de um advogado nos vídeos anteriores, então não deixe de fazer isso, tá ok? No mais, eu agradeço pela sua presença, agradeço por ter assistido mais esse vídeo e te vejo nas próximas. Até mais!